sou como você. Meu maior desejo era ser contratada por uma empresa grande e renomada, ser reconhecida, fazer parte da elite da engenharia, ter vários clientes e o melhor, ganhar o tão sonhado piso salarial do engenheiro, que era em torno de R$ 8.000. Resumindo, eu queria ser a engenheira de sucesso. Mas nem tudo são flores. Quando eu me formei, lá em dezembro de 2016, vivíamos em meio à maior crise econômica do país. Milhões de brasileiros desempregados, construção civil parada, ninguém construía, ninguém reformava, ninguém contratava. Muito menos aquela empresa famosa que eu sempre quis trabalhar. Nesse momento, eu me encontrava desempregada, sem um tostão no bolso, sem perspectiva de atuar na engenharia, fazendo parte dos milhares de engenheiros recém-formados e desempregados. E aí eu comecei a procurar emprego em qualquer área, até como balconista e Uber eu cogitei em trabalhar. E olha, até para eu ser Uber, eu teria que alugar um carro. Afinal de contas, eu morava em uma cidade longe dos meus pais. Eu precisava trabalhar para me sustentar. E o pior, nessa época eu já havia começado uma pós-graduação em gerenciamento de obras. Foi uma das maneiras que eu usei para buscar uma melhoria no currículo, me diferenciar da grande multidão e, quem sabe, conseguir me recolocar. E foi aí que eu encontrei uma maneira de mudar minha trajetória. Mas mal sabia eu que seria uma pós-graduação de gerenciamento de obras que eu teria o meu primeiro contato com o mundo do marketing. Foi uma matéria chamada Marketing para Engenheiro, na qual tivemos uma atividade avaliativa, que era criar perfis profissionais para divulgarmos o nosso serviço na engenharia. Isso foi em maio de 2017, 5 meses depois de formada. De onde veio a minha primeira batalha como engenheira? Ora, recém-formada, sem portfólio, nunca pisei em uma obra, não sei fazer projeto, muito menos tenho experiência. Quem vai querer me contratar assim? E foi aí que eu comecei a observar os poucos perfis que levavam o tema engenharia para o digital. E eu observei que eles simplesmente postavam portfólio. Não tinham seguidores, não tinham engajamento e muito menos ensinavam algo. E essa foi a minha primeira virada de chave. Eu comecei a fazer algo que não era comum nos perfis de engenharia. Eu comecei a produzir e compartilhar conteúdos e dicas de engenharia na internet. Fui um dos primeiros perfis a falar de engenharia na internet. Poucos meses depois, eu já estava sendo considerado um dos 10 melhores perfis de engenharia pelo maior blog de engenharia do país. Foi assim em 2018, 19, 20. Em menos de um ano de formada, eu já era considerado uma referência na engenharia. Tudo isso graças ao digital. Mas calma, foi só o começo. Ainda em 2018, fui uma das primeiras engenheiras a falar sobre perícia judicial no Instagram. Comecei a ser convidada para dar palestras, fazer lives e levar o tema de perícia para engenheiros de diversos lugares. Faculdade, congresso, workshop e por aí vai. Pouco tempo depois, as pessoas começaram a me procurar para aprender perícia judicial comigo, mas nessa época nem passava pela minha cabeça ensinar o que eu sabia. Muito menos que era possível criar um produto digital e vendê-lo através do meu Instagram. E foi aí que eu comecei a minha jornada no marketing digital. Meu posicionamento no digital me rendeu um emprego, pois em 2018 eu comecei a trabalhar em uma pequena construtora que atuava com gestão de obras comerciais. Enquanto eu trabalhava lá, eu comecei a buscar formas de ganhar dinheiro na internet. Afinal, ganhava menos que uma estagiária, trabalhava mais do que todo mundo e não era valorizada. E nessa busca, descobri o mundo do marketing digital, mais precisamente a área da afiliação. Para quem não sabe, ser afiliado é você vender o produto de outra pessoa e ganhar uma comissão por cada venda. Assim, eu comecei a indicar cursos e treinamentos que eu mesma já havia feito. Já estava investindo pesado na minha profissão. Com isso, comecei em agosto de 2018, faturando os meus primeiros R$ 5.000. Olha aí o print. Em menos de 4 meses vendendo pela internet, eu já consegui uma renda extra que igualava meu salário na construtora, vendendo produto digital apenas no arrasta para cima, sem aparecer, sem criar meu produto, sem fazer tráfego, sem nada, apenas indicando algo que eu conhecia. Incrível, né? E foi nesse momento que eu comecei a entender que isso poderia ser algo maior. Mas como a grande maioria é procrastinadora, e eu também, está confortável no que está fazendo, mesmo ganhando a mixaria, fui levando isso aí como um hobby, como uma renda extra. Um ano se passou e eu vivi o pior momento da minha vida. Em julho de 2019, eu quebrei a perna, mas além de quebrar a perna, eu torci e rompi os ligamentos. Essa brincadeira me fez ficar 6 meses em recuperação. Agora me diz uma coisa, como que uma engenheira que trabalha em obra trabalha assim? Trabalha sem andar, trabalha sem colocar o pé no chão? Exato,
não trabalha. E foi aí, vivenciando um momento de inutilidade, até para comer eu precisava de alguém me dar na mão. Fora que eu não recebia nada, nenhum apoio da empresa, sem saber o que fazer. Psicológico abalado para pensar em buscar soluções para fazer dinheiro, que decidi mudar minha jornada e fazer algo que, se caso acontecesse novamente isso, de ter que ficar meses sem andar ou não poder sair de casa, eu conseguiria ter um faturamento rodando sem problemas e sem depender de ninguém. E nesse momento, eu prometi para mim mesma que eu iria criar o meu negócio digital lucrativo. Afinal, eu já vendia online, eu já entendia como era vender online, mas ainda estava só na mente, só nas ideias. Eu até já tinha um caderninho de anotação, para você ter noção, meu e-book, que foi o meu primeiro produto digital, estava todo desenhado lá. Meu curso de perícia, todo desenhado lá. Congresso, a mesma coisa. Até mesmo um engenheiro digital, mas não saía do papel há meses. Até que em 26 de dezembro de 2019, nasceu a minha empresa de treinamentos digitais para engenheiros. E nesse dia, eu decidi tomar as rédeas da minha carreira e fazer dar certo. Por incrível que pareça, em janeiro de 2020 tivemos um encontro que, cara, esse encontro mudou a minha vida. Esse encontro foi o Mastermind da Engenharia. Para quem não sabe, é um grupo aí seleto de engenheiros referências no seu nicho que tem um negócio digital lucrativo. E lá eu vi que eu era uma das poucas que ainda não ensinava o que sabia. Voltei de lá e na primeira semana eu lancei o e-book Perícia Judicial para Engenheiros, o guia definitivo. Ele já estava desenhado, já estava escrito no Canva e foi assim incrível. Em apenas 2 meses eu vendi mais de 500 unidades. Tudo indo muito bem. Eu faturei um mês vendendo e-book, o que eu não faturava um ano como afiliada. E aí eu pensei, cara, isso dá certo. Mas aí chegou março de 2020. Quem lembra o que aconteceu? Veio a pandemia, meu negócio que estava ainda engatinhando. Lembra que eu disse lá em cima? Que eu iria criar um negócio digital para que, se eu tivesse que ficar presa dentro de casa, ele faturar sozinho? Olha aí a resposta. Em meio à pandemia, ninguém saía de casa. Contratos estavam sendo quebrados, empresas falindo. Eu criei algo que me proporcionaria trabalhar com a internet dentro do meu escritório em casa. Foi onde o treinamento Fórmula da Perícia Judicial para Engenheiros nasceu. Mais precisamente em abril de 2020. Para você ter noção, esse treinamento junto com o e-book transformou mais de 1.000 novos engenheiros peritos no Brasil. Você tem noção disso? Eu dei à luz a carreira de mais de 1.000 engenheiros que estavam prestes a desistir da engenharia. Não para por aí. Foi com esse sucesso, experiência em ensinar, em transformar o que eu sabia em um negócio digital lucrativo, em faturar em apenas um dia o que eu levava 10 anos de trabalho lá na construtora, que veio a grande ideia. Tá aí, eu vou ensinar engenheiros comuns, mesmo sendo recém-formados, mesmo sem experiência, transformar o seu conhecimento em um negócio digital lucrativo. Que rode sem precisar sair de casa, que vença a pandemia do conforto da sua casa, que não coloque sua saúde em risco, que trabalhe online e nunca mais precisará ficar no sol, sem precisar enviar currículo, sem precisar trabalhar como balconista ou Uber, nunca mais. E assim nasceu a comunidade Engenheiro Digital. A primeira comunidade focada em transformar engenheiros comuns em engenheiros digitais do Brasil. E eu decidi ensinar isso para você, pelo simples fato de que ser um engenheiro digital transformou a minha vida da água para o vinho. Me fez vencer uma pandemia que ninguém esperava. Me fez ter a liberdade de sair só se eu quisesse. E não pegar ônibus lotado, metrô e nem colocar minha saúde em risco para ir trabalhar. Eu saí de desempregada a uma referência nacional em pouco tempo. E por isso eu decidi ensinar a você fazer o mesmo, a ser um engenheiro digital e conquistar tudo o que sempre sonhou através do seu conhecimento.